jovem, tudo bom com você? Sejam bem-vindos ao canal de História Geral CPVAN. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos ter uma aula fundamental aí para o seu desenvolvimento daqui para frente, certo? Que é Iluminismo e Liberalismo, certo? O que é isso? O movimento iluminista é um movimento do século XVII, beleza? Que se orientava na ideia de razão sobre a fé. Então a gente tem que pensar que o iluminismo ele é herdado de tudo que acontece do Renascimento, a ideia de razão, a ideia de humanismo, e ele é herdado também do que acontece na Reforma, porque todo esse pensamento de liberdade religiosa, de liberdade de escolha, principalmente algumas vertentes do protestantismo que pregavam um acúmulo de riquezas. Então, todo o pensamento iluminista ele está pautado na ideia de razão e fé. Se a gente for pegar o termo do Kant, Immanuel Kant, que é um filósofo, ele vai dizer que o iluminismo, ou a ideia iluminista, ela vai se pautar na ideia da emancipação, na ideia do esclarecimento do homem perante a sociedade. Isso aqui, no caso, é o homem pensando, ele tendo seus próprios direcionamentos de razão, ao contrário desse pensamento que o impõe, que põe certas medidas, que põe certas regras. E fé é exatamente toda essa questão, né? O absolutismo, não só o absolutismo, mas principalmente a religião católica ou a igreja, ela criava várias imposições nessa sociedade. Então, de certa maneira, o movimento iluminista ele já tinha sido preconizado lá no Renascimento, mas vai ser só no século XVII que isso tudo vai ter, vamos dizer assim, um final, ou um direcionamento para um final, que seria a ascensão dessa burguesia. A negação ao absolutismo, isso aqui não tem nem o que dizer, né? Todo o pensamento iluminista vai estar totalmente direcionado para a oposição ao pensamento absolutista, ou seja, é um produto da burguesia. É sempre bom a gente ter em mente que a burguesia ela sai do período medieval praticamente sem nenhum amparo jurídico, sem nenhum amparo de regulamentação. Essa burguesia apoia a centralização ou o poder monárquico, esse poder absolutista, porém, com o passar do tempo, esse próprio poder absolutista, esse próprio pensamento absoluto, cai em desuso por essa burguesia que se sente agora, vamos dizer assim, prejudicada, beleza? Então, quais são os pensamentos principais do iluminismo? O primeiro deles é o racionalismo, a ideia aqui do Descartes. E o que o Descartes vai pensar? É a ideia do penso, logo existo. Ou seja, tem um caminho próprio do conhecimento. A ideia do Descartes, ou esse racionalismo, é a ideia de que dentro desse esclarecimento, dentro dessa própria ideia de razão adquirida individualmente, o indivíduo em sociedade vai ter o seu próprio bem, o seu próprio ideal do que seguir e do que não seguir. O segundo ponto, ele está totalmente direcionado com a ideia científica, que são as leis de Newton, que é a ideia da lei da gravidade. O que a lei da gravidade impõe para a sociedade? Que é talvez o grande escândalo na época, no século XVII, ali no século XVIII para o XVII, que é o quê? O que rege a Terra não é Deus, né? Isso já era preconizado ali no Renascimento, a ideia do heliocentrismo, a ideia de que é o Sol o centro da Terra, que é o Sol o centro do universo, não a Terra. Mas o Newton ele vai fazer um outro questionamento, e aí a partir da lei da gravidade e tudo mais, ele vai direcionar o pensamento de que, na verdade, existem leis, existem várias questões no universo que nos envolvem, e que essas questões são pautadas através da ciência e não necessariamente no que Deus ou no que na existência divina está criando ou nos rege. Isso é importante porque ele quebra essa fé, esse pensamento somente ou totalmente pautado na fé religiosa. O liberalismo, não precisa nem dizer, ele é preconizado pelo John Locke e ele vai dizer que o direito à propriedade privada e a liberdade individual é o que vai fazer com que essa sociedade vai conseguir se orientar, vai conseguir se direcionar de uma forma coesa. E os dois últimos pontos é o anticlericalismo, que é exatamente essa oposição ao poder
dentro de um Estado, ser totalmente influenciado pelo clero, pela religião católica, e o progresso. E o que é o progresso? A ideia de que a humanidade tem que estar sempre em avanço para o futuro. Ela tem que estar sempre em harmonia para um outro estágio. Então ela não fica estática, ela tem que estar sempre em progresso, ela tem que estar sempre avançando. É esse pensamento progressista que vai gerar no futuro toda a sociologia positivista do Comte, beleza? Então, de certa maneira, o iluminismo ele prega um ponto que é o econômico e o segundo ponto que é o político. O econômico e o político, essa ideia da liberdade econômica ou da liberdade política, ela pode andar dissociada. Então você pode ter um Estado que incentiva uma liberdade ou um direcionamento em sociedade econômico, de liberdade, mas não necessariamente pode fazer uma liberdade social. Porém, existe um terceiro ponto, que é exatamente quando esses ambos desenvolvimentos, o econômico e o político, se convergem e dentro dessa convergência existe desenvolvimento social. Então, de certa maneira, os pensadores principais do iluminismo são esses três, né? Montesquieu, a ideia dos três poderes, a ideia de que não existe só um poder do rei, tem que ter o governo, o poder que seria o legislativo, o executivo e o judiciário. O terceiro é o Voltaire. O Voltaire, na verdade, era uma espécie de fofoqueiro, era como se fosse uma espécie de tabloide do mundo do século XVII, e ele estava sempre nas cortes, ele estava sempre acusando o rei, estava sempre acusando a igreja. E o principal pensamento do Voltaire, ele não faz um livro, é exatamente a ideia da liberdade de expressão. É a ideia de que todos têm que ter direito de opinar sobre algo. Porém, hoje, né, esse pensamento do Voltaire é totalmente deturpado, porque o Voltaire não pautava que todo mundo tinha direito de falar, não era falar qualquer coisa, tinha que ser algo, mas de acordo com um pensamento, de acordo com um estudo, não era só vou expor a minha opinião. E o terceiro, talvez o principal, que é o Jacques Rousseau, que é a ideia do pelo povo para o povo. O Rousseau ele vai dizer que o contrato social não deve ser entre o monarca e o indivíduo, tem que ser uma coisa orgânica, né? Um pensamento orgânico entre os indivíduos, e a partir desse pensamento em coletivo que a gente vai ter um pensamento que seria aí sim um Estado, um presidente ou alguém que nos governe, mas é um governo totalmente popular. Esses três indiretamente vão influenciar alguma coisa. O Montesquieu ele vai influenciar principalmente a independência dos Estados Unidos, tanto o processo quanto o final, que é a Constituição. O pensamento de Voltaire, não precisa nem dizer, ele está totalmente dentro desse mundo político. E o pensamento do Rousseau vai influenciar a Revolução Francesa. A diferença dos três é que tanto Montesquieu como Voltaire são mais dessa alto-burguesia. Eles estavam dentro dos palácios, eles estavam nessa sociedade de corte. Enquanto que o Rousseau, ele é de uma baixa burguesia, então ele estava muito mais próximo, ou estava muito mais orientado do que a sociedade precisava, do que a sociedade necessitava. O iluminismo, esse pensamento iluminista, vai gerar uma outra vertente, que é o despotismo esclarecido. E o despotismo esclarecido são essas monarquias absolutistas que vão tentar criar medidas de abertura, que seria esse pensamento iluminista, e assim tentar se manter no poder de uma forma mais prolongada. Isso vai ser mais visível em impérios ou em absolutismos que são totalmente centralizados, que aí vai acontecer na Prússia e no Império Russo. O despotismo esclarecido também acontece em Portugal, aí sim já no governo do Marquês de Pombal, quando ele vai expulsar os jesuítas, ele vai fazer várias reformas educacionais e políticas no Império Português e vai influenciar a colônia. Então, o despotismo esclarecido, ele é um pensamento do Voltaire, né? Tanto Voltaire como Montesquieu, eles achavam que o rei não precisava ser deposto, a monarquia não deveria acabar, ela deveria apenas ser regida por um parlamento. E o Voltaire, ele propõe o despotismo esclarecido como uma possibilidade deste monarca estar ali no seu poder, né, ali acontecendo, porém criando medidas para que a burguesia pudesse ascender. Então, o despotismo esclarecido, ele privilegia uma burguesia em detrimento do anticlerical, do clérigo e assim por diante.
e da aristocracia, ou seja, dessas grandes propriedades rurais. Então, o pensamento iluminista, vamos dizer assim, ele é o pai, ou ele é o embrião do que vai ser o pensamento liberal, que a gente vai discutir agora, beleza? E o que é esse pensamento liberal, né? Acho que a gente, nesse mundo que a gente vive, principalmente no século XXI, a ideia liberal, ou esse liberalismo, ele é totalmente maniqueísta. Ou você é contra, ou você é a favor. Porém, uma coisa que eu sempre insisto, toda vez que eu falo desse assunto em sala de aula, é o quê? Tanto o liberalismo que a gente vai ver hoje e o socialismo, que é mais para frente, que a gente vai ver mais para frente daqui a algumas aulas, esses dois pensamentos, em teoria, eles são fantásticos, tanto a ideia liberal quanto a ideia do socialismo. Porém, em prática, é impossível que os dois, ou no caso, quem decide pela via liberal, quem decide pela via do socialismo, é impossível que esses dois se sustentem. O ideal seria, no caso, uma mescla dos dois pensamentos, que é impossível, porque aí a gente vai entrar em medidas do Estado. Mas o que é o movimento liberal, né? É o poderes limitados do Estado, quer dizer, poderes limitados do Estado, que se contrapõem ao absoluto social. E o que é isso, né? O Estado, ele tem que existir, isso é uma coisa que ninguém pode negar, ele tem que existir, porém ele não pode ser absoluto. Ele não pode influenciar as decisões econômicas, ele não pode influenciar as decisões sociais, ele não deve influenciar o indivíduo no sentido de, vamos dizer assim, pegar ele como se fosse uma marionete. Esse seria o cerne do pensamento liberal. Porém, o pensamento liberal ele não é só isso. Porque o liberalismo ele não fica só no sentido econômico, ele está totalmente pautado no social. Porque ele vai influenciar, ele vai ter ações de interferência nos modos como os governos vão atuar e assim por diante. Então, o pensamento iluminista, o pensamento liberal, ele nem sempre um Estado liberal toma ações deliberadamente democráticas. E acho que esse é o primeiro ponto. Se a gente for pensar as diversas reformas que são feitas, por exemplo, no Brasil, nem todos os tipos de reformas que são feitos, são realizados, eles têm o compromisso de ser totalmente democrático. Porque aqui a gente vai entrar na ideia do Estado, que é um Estado mínimo ou um Estado completo, ou um Estado de interferência e assim por diante. Então, a partir do momento que o Estado liberal ele vai cesseando certas liberdades individuais, ele vai criando exatamente um meio antidemocrático. Porém, o Estado liberal ele só funciona dentro de uma sociedade democrática. Uma sociedade que não é democrática, ela não é necessariamente uma sociedade liberal, por mais que o governante pense que ele está sendo liberal. Então, uma ditadura nem sempre age com medidas liberais, certo? Um governo despotista esclarecido nem sempre vai tomar medidas liberais, porque na verdade o cerne não é esse. Então, ao mesmo tempo que o Estado liberal ele precisa da democracia, porém nem sempre ele vai seguir uma via democrática. Então, os valores do hoje, eles se contrapõem da antiguidade. Então, por exemplo, se lá na antiguidade greco-romana a ideia de democracia era um governo para todos, hoje, ou nesse pensamento do hoje, do moderno, é impossível existir um governo democrático tal qual o ateniense. É impossível que todos tenham direitos, é impossível que todos tenham direito de opinar, de agir em sociedade. Então, na verdade, o Estado liberal, ele, vamos dizer assim, o liberalismo ele serve como um regulador social, e a partir dessa regulação social, as pessoas vão tendo, vamos dizer assim, as oportunidades, entre aspas, de seguir ou de avançar no seu cotidiano e assim por diante. Outro meio são os meios de produção. Os meios de produção dentro do Estado liberal é essencial. E nesse caso, pensando no século XVIII para o XIX, era uma cidade... O resultado principal. Era uma cidade que estava totalmente direcionada ao quê? A um beneficiamento da manufatura, ou seja, da indústria, em detrimento da agricultura. Então, um Estado que quisesse ser econômico, quisesse ser uma potência, ele tinha que seguir o processo industrial.
ele tinha que incentivar as manufaturas ou esses comércios. E não necessariamente um Estado que quisesse ter poderio, ele não poderia seguir somente a via da agricultura. E aqui é uma oposição com a fisiocracia, com os fisiocratas, que no caso, acreditavam que a riqueza de uma nação estava na sua terra, estava nos seus bens de produção agrícola. Então, esses meios de produção são essenciais dentro do Estado liberal. Hoje, né, a agricultura não necessariamente ela é oposição, ela diz que o país ele é mais pobre. Mas, no esse Estado contemporâneo que a gente vive, é inegável que um Estado que consegue ter controle dos seus bens de produção agrícola, dos seus bens de produção de manufatura, é inegável que esse Estado que consiga ir nesses dois pontos não seja rico economicamente e assim por diante. E um Estado que só beneficia a indústria ou só beneficia a agricultura, ele vai ter um déficit na sua balança comercial. Então isso é muito importante dentro desse Estado. E o outro ponto é a liberdade do indivíduo, porém nem sempre é total. O que faz dentro desse Estado liberal a ideia de que o indivíduo tem participação é exatamente o voto. A ideia de que a partir do voto você tem representação de alguém, vamos dizer assim, governando por você, é uma falsa ideia de que você tem opções de escolha. Porque na verdade o sistema eleitoral ele é totalmente liberal no sentido de acreditar que você escolher A ou B, você votou no A, mas não votou no B, mas o B ganha, você participou dessa festa da democracia, nessa festa de que todos têm o mesmo pensamento, todos têm os mesmos direitos e os direitos de um vai reger os direitos de todos. Então, na verdade, esse governo, vamos dizer assim, totalmente democrático é impossível. E o liberalismo sabe disso. Então, ele sabe, vamos dizer assim, manipular o que é necessário para ele naquele momento. Que é exatamente, que são aí, no caso, o Estado mínimo e o Estado não mínimo. Alguns pensadores que, vamos dizer assim, são essenciais para a gente pensar o liberalismo. O primeiro deles é o Benjamin Constant, a ideia da liberdade que vem da nossa independência privada. Então ele vai dizer que o indivíduo em sociedade, ele para ter esse esclarecimento, ele tem que ter acesso a, vamos dizer assim, bens privados para ele permanecer em sociedade. Então a ideia de que todos deveriam ter um comércio, todos deveriam ter, sei lá, ser empreendedores do seu modo de agir ou do seu modo de pensar, e assim você vai ter a sua própria liberdade. O segundo deles é o David Ricardo, que ele vai dizer que a limitação de moeda, ele vai pregar, né, a limitação da moeda para controle da inflação. Ele vai fazer isso no parlamento inglês, vai ser um sucesso. E mais do que isso, o David Ricardo, ele defende a ideia de que as nações não têm que seguir uma espécie de todas têm que fazer indústria da laranja, sei lá, produção de suco de laranja, ou produção de celular, ou produção agrícola. Um Estado, ele não precisa seguir todos esses, vamos dizer assim, parâmetros. Ele precisa ser bom em determinado assunto, e a partir do momento que ele é bom em determinado assunto, ele vai fazer relações com outros estados, com outros lugares, para que ele chegue, ou para que todos os estados consigam produzir, comprar e assim por diante, fazer uma regulação do comércio. Se bem que é impossível, né? E essa limitação da moeda para conter a inflação é todo o problema, é sempre o que acontece quando a gente está numa crise. O que é a crise, né? Antigamente, até o pensamento do Ricardo, a ideia era o seguinte: se a gente está em crise, se a gente não está conseguindo produzir, então vamos produzir mais moeda, vamos colocar mais moeda em circulação, e assim todos vão ter acesso a esse bem, né, que é o direito de compra. Porém, a partir do momento que você faz isso, você faz com que o comércio entre em ruína. Então ele defende, e não é à toa que até hoje esse pensamento é imposto, é o quê? Ele defende que não adianta. Você tem que regular essa impressão do papel, da moeda, seja lá o que for, para que a inflação não suba muito e com isso o mercado consiga se regular.
E o terceiro deles é o Thomas Malthus, que é o controle de natalidade. O Thomas Malthus ele dizia o seguinte: a população ela cresce em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos em progressão aritmética. É o pensamento do Malthus que vai influenciar toda a ideia de PA e PG da matemática. E o pensamento dele é o seguinte: ou a gente controla a natalidade dos países, ou a gente vai criar um grande problema, que são pessoas passando fome, que são pessoas criando ou passando necessidades, porque elas não têm como prover de alimento, prover de bens de consumo. Todos esses três pensamentos estão totalmente na atualidade. Não é à toa que a ideia que a gente vive hoje dessa crise que a gente passa de saúde sanitária, essa crise sanitária, é a ideia desse controle de PA e PG. A gente não tem, talvez, se a gente para toda a produção, a gente talvez não tenha bens de consumo para todos, mas ao mesmo tempo, se a gente não tiver pessoas para consumir, a gente para essa produção. Então esse pensamento liberal, como eu disse, na prática ou na teoria, ele é totalmente aplicável. Porém, nem sempre ele é, vamos dizer assim, aplicável em sociedade, que a gente vai discutir mais para frente. Então, assim, pensando de acordo com o Norberto Bobbio, assim o liberalismo, né? Ele é uma doutrina do Estado limitado, tanto em seus poderes como em suas funções. Então, de certa maneira, o Estado liberal ele tem que estar regulado, porém, ao mesmo tempo, ele não pode regular tudo. Ele não pode ser um regulador, vamos dizer assim, insaciável. Então, de certa maneira, como eu disse, o Estado liberal nem sempre ele é democrático. Nem sempre ele vai agir com as leis constitucionais, assim por diante, porque ele tem que criar medidas para ele se autorregular. Nem é à toa que toda a crise ela pauta exatamente na ideia de que esse mercado entre em ruína, ou algum produto, ou alguma queda brusca de produção e assim por diante. E sempre, o que acontece? Sempre entra o Estado para criar medidas de regular ou de salvar tudo isso que acontece. Que é exatamente a ideia do Estado de Direito e do Estado mínimo. Assim, o que é importante é o controle da democracia para a legitimação do liberalismo. Então, o Estado de Direito, né, com leis que regulam, seria esse Estado em que existe lá um presidente, tem lá suas câmeras e assim por diante, e há uma regulação por completo de tudo que vai acontecer. Então, vai criar taxa para tal deslocamento, vai ter taxa para tal compra, vai ter taxa para tal importação, taxa para tal exportação. Isso faz com que haja uma regulação do Estado, haja um modo que esse Estado consiga operar, porém ele esbarra na própria pessoa que produz, porque quanto mais regras, quanto mais leis você possui, mais burocracias ou mais, vamos dizer assim, pouco ânimo para investir vai ter dentro desse meio econômico. E que gera o outro Estado, que é o Estado mínimo, que é, ou seja, a interferência quase que inexistente. Então a ideia de que o Estado vai deixar as empresas, vai deixar essa burguesia, ou esses grandes industriais, esses grandes setores agrícolas, taxarem o que é necessário para eles, então o Estado vai ter uma intervenção mínima, ele na verdade vai criar possibilidades desses donos de empresas, assim por diante, criarem ou mediarem as coisas necessárias para a sua produção. Porém, um Estado mínimo, no momento de crise, ele não consegue se sustentar. E aqui eu vou pegar o exemplo do Brasil. O Brasil, nos últimos meses, tem tentado aprovar vários tipos de reforma. A primeira delas foi da Previdência. E o que é essas várias medidas? Elas são medidas, na verdade, de criação de um Estado mínimo. E a ideia, no caso, né, a lógica em si seria perfeita, né, se todos partissem do mesmo princípio de igualdade, do mesmo princípio de acesso. Porém, a partir do momento que entra uma crise, como que a gente está enfrentando, um Estado mínimo, ele não consegue se sustentar. Porque a partir do momento que ele só olha ou ele só opera
para o que o patrão quer, ele não consegue, ou o Estado em si, não consegue criar medidas de, vamos dizer assim, arrumar o que está acontecendo, de conter a crise. Não é à toa que quando o Estado tem que criar medida de calamidade pública, o que ele está fazendo, na verdade? Um Estado de direito, dentro de um Estado mínimo, ou seja, é uma mescla de tudo. Porque o estado de calamidade pública é o quê? O Estado intervir de qualquer forma possível, sem haver crime de responsabilidade fiscal, e assim conseguir o quê? Controlar essa crise. Então, de certa maneira, é uma intervenção completa do Estado. Só que dentro do liberalismo, tanto desse Estado de direito quanto desse Estado mínimo, existe a tal da mão invisível, que é a ideia do Adam Smith. O mercado, ele opera, ele funciona, porém existe uma mão invisível que vai fazer com que as crises, que vai fazer com que tudo que acontece se resolva ou, de certa maneira, se controle. Só que a mão visível do Estado, ela também tem as suas limitações. Porque dentro de uma crise, essa mão não consegue ficar, vamos dizer assim, ela fica petrificada, ela não consegue agir. Porque se não tem meio de produção, a produção não anda, as pessoas não conseguem comprar, também não conseguem vender, não conseguem produzir, não conseguem exportar, não conseguem importar, o que vai acontecer? A mão não vai conseguir ter controles, nem que ela seja Shiva, que tenha 4 braços, vai conseguir controlar tudo. Então o Estado, ao mesmo tempo que ele tem que ser controlado pela produção, ao mesmo tempo e que vem uma crise, ele entra e ruína essa produção porque o Estado não tem forma de intervir. Então esse talvez seja o principal calcanhar de Aquiles do liberalismo, que é o quê? A crise. Ou ela é imposta, ou ela é criada, ou ela acontece e vai indo de maneira desenfreada, beleza? Então a divisão do trabalho, aqui já é o pensamento da Adam Smith, é o que gera o pensamento liberal. O liberal, na verdade, é a ideia de que quanto mais você trabalha, quanto mais você consegue ter liberdade no seu trabalho, você vai acumulando riqueza. Ao acumular riqueza, você vai acumulando fortunas, ou de certa maneira, como posso dizer, bens próprios. E com isso, a sua força do trabalho vai fazer você chegar a uma liberdade econômica, você ascender economicamente. Só que o que acontece, né? A divisão do trabalho é a defesa do Adam Smith, que é o seguinte: é impossível uma empresa de carro ter só uma pessoa para produzir um carro inteiro. Porque se uma pessoa só produzir um carro inteiro, o carro vai ser muito caro, porque eu vou ter que pagar muito pelo trabalho dessa pessoa. E um carro muito caro não vai ter venda. Então o que é a divisão do trabalho? É a ideia de que dentro de uma montadora vai ter a pessoa que vai ser responsável pelo pneu, a pessoa que vai ser responsável pela calota, a pessoa que vai ficar responsável pelo vidro, a pessoa que vai ficar responsável pela porta, a pessoa que vai ficar responsável pela pintura e assim por diante. Então você divide o trabalho, você divide o direcionamento do pagamento dessas pessoas e você faz com que a produção seja rápida, em larga escala, e com isso alguém vai produzir e alguém vai ganhar muito com isso, né? Porque o que acontece com a divisão do trabalho? De novo, em ideia é muito bacana. É a ideia de que todo mundo vai produzir algo de maneira rápida. Porém, o cara que está fazendo a mecânica do carro vai ganhar mais com o cara que está fazendo, colocando parafuso na porta. E dentro dessa questão toda, existe o patrão desses dois, que vai ganhar pela produção que os dois estão produzindo. Então a divisão do trabalho, na tese, ela seria fantástica se todos ganhassem de forma igualitária. Porém, não é isso que acontece. Então a ideia é de que você, para ganhar mais, você tem que ascender dentro da empresa, você tem que ser promovido e assim por diante. Então a divisão do trabalho, ela cria a falsa ideia de que todos vão ter
um fim bom, que é ganhar mais. Mas não é isso que acontece, não é isso que acontece na prática. Porque vem uma crise, a primeira pessoa que vai ser mandada embora não vai ser o cara que faz o planejamento do carro, vai ser o cara que parafusa a porta, porque esse cara eu consigo trocar ou consigo achar de maneira mais rápida, diferente do planejador do carro. Então, o que rege a divisão do trabalho é o princípio de relação de produção e consumo. É a ideia de que eu estou aqui vendendo minha força do trabalho, eu vou na quitanda e eu vou comprar com meu poder de comprar algo. Então assim eu faço a economia, vamos dizer assim, girar. Eu tenho o meu comércio, você tem o seu comércio e a gente vai trocando a nossa produção. Porque você tem uma padaria, eu tenho uma fábrica de construção, você vai ter que vir na minha fábrica de construção, eu tenho que ir na sua e assim a gente dinamiza a economia. E de novo, isso seria fantástico se todos estivessem inseridos dentro desse mercado produtivo. Quanto mais amplo, maior o estímulo econômico. Então, quanto maior for a liberdade de ir e vir na produção, maior vai ser o quê? A injeção de dinheiro. Quanto maior for o Estado mínimo, ou quanto menor for a intervenção do Estado, mais investidores vão investir em certa empresa, mais ações vão crescer no mercado e assim por diante. O que acontece com a crise que a gente vive hoje? O mercado ele vai se regular a partir do momento em que essas empresas que estão totalmente paradas conseguirem o quê? Se autossustentar ou, de certa forma, conseguirem voltar a fazer medidas produtivas. E um terceiro ponto é a pobreza ou riqueza deriva da quantidade de serviço. Então, dentro do pensamento liberal, e acho que aqui é o que a gente consegue pegar de forma mais cruel, o mendigo, ele não consegue ter ascensão na vida dele porque ele não tem acesso ao trabalho e com isso ele não acumula essa riqueza. Mas mesmo mendigo, ele está dentro dessa lógica do rico e do pobre, dessa quantidade de serviço, porque normalmente ele recebe ou uma comida, ou algum agasalho, ou alguma espécie de benefício, ou de, como podemos dizer assim, solidariedade. Porém, o mendigo ele não está dentro desse mercado produtivo, né, esse morador de rua. Então, quem está dentro desse mercado produtivo são os pobres e os ricos. E você, pobre, você consegue ser rico se você vende o seu trabalho, se você cria medidas liberais para você acumular riqueza e assim por diante. Então, de novo, na tese é muito fantástico, né? Se todos tivessem direitos iguais para ter esse meio de produção de acúmulo de riqueza, talvez a gente tivesse um Estado que seria esse Estado social-democrata. Todos têm acessos, né? Todos têm direitos quase que iguais, podem ganhar um pouco mais, um pouco menos, mas todos têm esse partido de igualdade. Mas dentro de um Estado desigual, a ideia liberal ela vai até certo público, porque no caso é um público muito reduzido. Enquanto uma outra parte do público fica nessa falsa ilusão de que o quê? A quantidade de serviço vai fazer com que ele atinja uma riqueza. Então o liberalismo, o pensamento dele, ele é fantástico. Porém, dentro de um Estado desigual, e acho que aqui é a grande questão, ele para, beleza? Então, qual o maior problema do sistema liberal? O grande problema seria o de achar que a pobreza se regenera com progresso. Então, a ideia de que, dentro dessa ideia positivista, se eu trabalhar muito, se eu trabalhar, sei lá, em 3 empregos e assim por diante, eu vou ter o quê? O meu progresso de vida. Porém, não vai acontecer, né? É um progresso, talvez, você pode conseguir uma casa, você pode conseguir um carro, você podia, mas você vai continuar sendo o quê? Trabalhador de qualquer forma. Esse é o maior problema, porque um Estado liberal, vamos pensar assim, uma Dinamarca, uma Suécia, uma Finlândia, que são assim, as pessoas, a Noruega, são os países que todo mundo fala dentro do sistema liberal, que são na verdade sociais-democracia, esses países. Por que eles são países que conseguem fazer com que o sistema liberal funcione? Porque exatamente todos partem do mesmo ponto de partida. Todos têm acesso a uma educação de qualidade, todos têm acesso a um sistema de saúde de qualidade, então todos têm acesso a uma consciência social ampla. Isso seria o perfeito. Então o Estado liberal nesse sentido funciona.
Porém, mesmo nesses países, de onde vai vir a produção do petróleo? De onde vai vir a produção do peixe ou do que eles vão consumir? Exatamente desses países que o sistema liberal não funciona. Vamos ver nesses países que são, na verdade, profundamente desiguais. Então, mesmo um país que funcione totalmente no sistema liberal, ele, na verdade, usufrui de um sistema que não é um liberal completo. Se a gente for pensar no caso do Brasil, nem todos, na verdade não, a grande maioria não parte do mesmo princípio. Talvez o principal deles seja o vestibular. O vestibular está totalmente pautado na ideia do liberal. É a ideia de que o seu esforço, o seu acúmulo de conhecimento vai te gerar uma vaga numa faculdade. Isso seria perfeito se todos partissem do mesmo ponto, se todos tivessem acesso à educação de qualidade, se todos tivessem professores periodicamente no seu dia a dia, se você tivesse a possibilidade de discutir certas ações no seu dia a dia. Então, de certa maneira, o sistema liberal, ele falha a partir da ideia de que a pobreza ou a sua baixa inserção na sociedade, nesses bens de consumo, você vai conseguir acender isso com progresso. Mas o liberalismo, ele consegue, aí já com outro sistema, que na verdade seria já o capitalismo, isso a gente vai ver mais pra frente, na aula de Revolução Industrial a gente vai ver isso. Porque o que acontece? Faz-se gerar a ideia de que você dentro de um certo grupo, você consiga ter um acesso, ou você consegue ter um progresso limitado, ou o máximo que você vai conseguir vai ser isso. Sei lá, você viajar 2 vezes ao ano. Você tem uma casa, você ter 2 carros, você ter uma casa num certo bairro, você dentro desse certo bairro ter acesso a tais produtos. Isso vai gerar a ideia de que você chegou no esgotamento do seu progresso. Porém, será que todos têm esse mesmo direito que você teve? Será que a pessoa que tem que ter uma casa, que tem que pegar trem, 2 ônibus para trabalhar, acorda 5 horas, chega em casa 8, vive no ciclo que na verdade em casa ele fica ali 5, 4 horas, mas a maioria desse tempo ele está dormindo. Será que essa pessoa, mesmo trabalhando, mesmo ganhando uma quantidade X, será que ela tem ou vai ter a possibilidade de ter os mesmos bens de produção que você vai ter? Então vai ser gerado sempre a ideia de que o seu limite existe. Então, na verdade, o sistema liberal ele não quer que todo mundo tenha acessos por completo, porque se todo mundo tem acesso por completo, a coisa não gira. Então, a desigualdade ela está dentro dessa ideia de que o progresso ou a pobreza se regenera. Ou que um Estado que não interfere consegue ser sustentável. E acho que aqui é o principal, né? Porque o Estado que não interfere totalmente nos bens de produção, ele vai gerar, quando vem uma crise, a coisa estoura. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos que, em tese, é um Estado super mínimo, ou tenta ser. O que acontece com a crise do Covid-19? Mais de 17 milhões de pessoas tiveram que, vamos dizer assim, declarar desemprego, tiveram que entrar nesse programa do governo de, vamos dizer assim, um cheque que eles recebem para eles consumirem. Por quê? Um estado mínimo, a fábrica quebra, ninguém vai conseguir regular ela, ninguém vai conseguir incentivar que ela consiga se reestruturar. Qual é a grande questão do sistema aéreo hoje mundial? Mas pensando principalmente aqui o caso brasileiro. Tanto a Latam, quanto a Gol, quanto a Azul, qual a grande questão delas? Elas não estão funcionando com 100% da sua produção. E se a gente não intervir nisso, a gente não vai ter essas empresas. Então elas têm que ir até o governo tem que liberar certa ajuda para que elas consigam o quê? Funcionar. Então você perceba que o outro grande erro do sistema liberal é achar que o Estado não tem que intervir. Ele tem que intervir, ele tem que agir nesse Estado, vamos dizer assim, o Estado tem que ser mediador. Ele tem que controlar até que ponto essa empresa está ou não agindo do jeito correto, ou ela não vai quebrar e assim por diante. Então é muito potente a gente pensar o sistema liberal e o iluminismo, que na verdade um está dentro do outro, né? O liberal está dentro do iluminismo, porque vai ser esse sistema iluminista que vai gerar esse primeiro impulsionamento de revolução. Então,
a revolução, ela não parte do preceito, essas revoluções do século XVIII e XIX, elas não partem de um preceito social, elas partem de um preceito burguês econômico, um direcionamento, um pensamento de que a gente tem que se libertar do absolutismo. Não tem em nenhum momento de discussão que eu tive aqui um Estado que opere para a pessoa, que opere para essa pessoa que tá ali no dia a dia. Isso aqui é muito importante porque esse tipo de revolução social a gente só vai ter quando a Revolução Industrial ela se expande para o mundo. Então a ideia de teoria social só vai existir quando existe a ideia de trabalho por completo. Aqui a gente está falando uma teoria do que seria o trabalho. Então isso é muito importante. Então, semana que vem, a gente vai falar do nosso primeiro processo revolucionário, que é o processo da Revolução Industrial. A gente vai ver o caso em inglês e como que o iluminismo, como esse pensamento liberal interfere por completo nas ações desses estados. No podcast que já está lá online, é importante vocês ouvirem esse podcast, porque os podcasts vão fazer diferença para vocês na prova. Eu garanto isso para vocês. A gente vai falar exatamente da ideia de indústria. Então, não é que o podcast vai falar de revolução industrial, não é isso. O podcast de hoje, que é sobre indústria, a gente vai pensar a indústria como um todo, beleza? Na quinta que vem, a gente vai ter nosso podcast sobre crise econômica, aí vocês podem pegar aqui a ideia do liberal e assim por diante, que a gente vai abordar lá também. E no sábado, nos 10 minutos de história, aqui no canal do YouTube, a gente vai ter um papo rápido, uma aula expressa sobre navegações. Então é isso. Espero que vocês leiam, façam exercícios e assim por diante. Semana que vem tem simulado, certo? Então o simulado já vai estar disponível. Semana que vem é o nosso terceiro simulado. Façam simulados, beleza? Para vocês irem se mediando. A gente não sabe, eu não sei até quando a gente vai ter nossas aulas online, mas enquanto elas estiverem online, tudo vai estar online. Então, qualquer dúvida, venha pedir, venha perguntar e assim por diante. Os resumos vão continuar acontecendo e assim sucessivamente. É isso. Não deixem de se inscrever no canal para vocês saberem quando o vídeo saiu e assim por diante. Vejam as aulas, vejam os 10 minutos de história, ouçam os áudios. Como eu disse lá no primeiro dia de aula, meu curso ele é puxado, meu curso ele é exigente, mas é um nível de exigência que quando você segue ele, você vai ver diferença, beleza? É isso e até mais.